seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui do Questões da Qualidade. No vídeo de hoje você vai aprender a construir esse modelo de 5W2H que você já consegue visualizar aí na sua tela. Você vai aprender a fazer exatamente tudo o que você está vendo aí na tela. E aí, no fim das contas, você não vai ter aqui somente uma aula de 5W2H, mas também uma aula de Excel, e não uma aula básica de Excel. A gente tem aí alguns conteúdos que já não são tão básicos, eles já estão aí na casa do intermediário para o avançado, e claro, você vai aprender a fazer tudo isso de maneira fácil, visualizando cada passo aí na sua tela. Quando esse vídeo finalizar, você já vai ter construído uma ferramenta desse tipo, ó, que tem um visual muito agradável, que tem recursos como formatações condicionais, tanto para números quanto para textos, que tem fórmulas que talvez você não conheça, e tem inclusive filtros através de segmentação de dados, onde você pode fazer isso daqui. Quero visualizar uma ação ou todas as ações que são da unidade A. Clica aqui em unidade A e aí o seu 5W2H vai fazer o filtro mostrando somente aquilo que você selecionou. Mas não quero ver a unidade D, sem problema. Quero ver outra coisa, quero ver as tarefas que estão aqui com prazo atrasado, que já está aqui com o prazo negativo. Seleciono, vejo qual é a ação. Da mesma forma, eu vejo aqui, pelo status, quais estão a iniciar, atrasadas, concluídas. Posso ver também pelo valor, pelo custo da ação, pelo responsável, enfim. Você vai sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, conseguir construir isso. E aí, como eu disse, você vai ter no final das contas essa ferramenta construída, mas você também vai ter conhecimento para aplicar todos esses recursos em qualquer outra situação que você quiser. Então vamos direto ao ponto, E para começarmos, eu já tenho aqui uma nova planilha aberta. Eu trouxe essa planilha já com essas informações básicas para que a gente não perca tempo com coisas que são muito simples e coisas que eu até já ensinei em outras aulas, em outras ferramentas que eu trouxe para cá. O que nós vamos visualizar nesse vídeo de hoje é justamente aquilo que não é tão comum, aquilo que foge um pouco ali do padrão de ações, atividades do dia a dia, certo? Então, eu já tenho essas informações aqui, são as mesmas informações que eu tenho aqui, nessa planilha, nesse modelo, no caso. E aí eu já as trouxe para cá, para que facilite, então, o andar aí, o desenvolvimento da nossa ferramenta. Eu sugiro que para a sua construção, você tenha pelo menos uma quantidade básica aí de informações, porque isso vai ajudar você a construir, inclusive, aquela segmentação que a gente fez lá. E aí um ponto importante, viu, gente? Eu coloquei essas informações aqui, mas não é desse jeito que se preenche o 5W2H não, tá bom? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso para explicar melhor. Mas tudo isso daqui são, enfim, informações até caricatas, Não se coloca isso de maneira nenhuma dentro do 5W2H. Isso daqui é somente para a gente preencher mesmo informações. Se você fizer isso daí no 5W2H, dependendo de onde você estiver, você vai... Não sei não o que vai acontecer, mas não vai dar bom não. Então, temos essas informações aqui. Nós vamos primeiramente, separar aqui o que é cabeçalho ou título, das colunas aí do 5W2H, do que é informação sobre ações. E aí o que é que eu fiz? Só pintei aqui de azul, coloquei a fonte em branco. Podemos logo adiantar aqui também algumas outras formatações, como por exemplo, deixar tudo centralizado, como alterar a formatação aqui das linhas da planilha que você está utilizando. E aí eu vou aqui primeiramente nesse triângulo, que fica aqui na interseção das colunas e das linhas, clico nele, vai selecionar tudo, venho aqui na formatação das bordas, mudo a linha, a cor da linha para branco, venho novamente e coloco todas as bordas, e aí você já vê que o visual muda muito, já dá uma cara melhor para a ferramenta. Aqui nessa primeira coluna do 5W2H eu não preciso fazer nada de formatação, nessa segunda também não, nessa terceira também não, na quarta eu já preciso fazer uma formatação aqui, afinal quando a gente pergunta quando será feito, a gente está falando de datas, e aí eu venho aqui seleciono todos os itens, ou posso selecionar toda a coluna, afinal, em toda essa coluna as informações que serão inseridas serão de datas. E aí eu venho aqui, nessa abazinha de formatação, e aí seleciono justamente data, vou colocar data abreviada. Você percebe que logo muda aí, aqueles números que a gente tinha mudaram para data. E aí eu vou para as outras colunas, fazer a mesma situação, ver se precisa de formatação, e se houver, eu faço essa formatação logo. Aqui eu não preciso de nada, aqui também não. Aqui, quanto custará? Eu tenho valores. Eu posso também formatar esses valores em
moeda. E aí você vê que ele já muda também, né, do simples 500 para R$ 500. E aí eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá na coluna de datas, né? Eu posso vir aqui, ó, toda a coluna e acrescentar essa formatação também nela. Afinal, todas as informações dessa coluna serão a respeito de valores monetários. Pronto, já tenho aqui o básico, né, que são os 5 itens do 5W2H, no caso, o que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, quem será o responsável, como será feito e quando custará. Esses são os 5 Ws, respectivamente aqui, ó, até o responsável, né, com exceção dessa aqui, ó, prazo, e eu tenho também os 2 Hs, que é o como e o quanto custará. Fiz isso, eu já vou te mostrar aqui uma coisinha interessante, ó. Nós vamos calcular o prazo que falta para essas ações serem concluídas a partir de uma formulazinha. E qual é essa fórmula? Eu vou colocar, ó, acompanha aí, ó, igual, seleciono a primeira célula, que corresponde aqui à data, e aí vou colocar menos hoje. Para você não errar de jeito nenhum, eu vou te dar essa dica aqui, ó. Quando aparecer aqui, ó, o fx, né, função hoje, aí você já clica nele, ó, 2 vezes e dá um Enter. Se aparecer esse pop-up, você só clica assim e aí já vai estar aqui, ó, justamente o cálculo realizado. Ah, Anderson, mas que é isso aí? Que é essa data aí? Certo? Vem aqui, ó, muda de data para geral e aí você vai ter um número. Se eu quiser, posso colocar também em número, também vai dar no mesmo. Eu coloco no geral porque ele vai dar logo 25 aqui, mas eu posso também colocar em número, ele vai dar essas 2 casas decimais, e aí eu tiro as 2 casas decimais clicando aqui, ó, 1, 2 vezes. Fiz isso, vou pegar aqui, ó, nesse quadradinho que fica aqui no cantinho da célula que está o 25 e puxo até a última célula que corresponde aí a datas, né, na outra coluna. E aí todos os cálculos de prazo já estão realizados. Já tenho aqui, ó, para essa ação faltam 25 dias, para essa 30, para essa menos 3, menos 1, quer dizer que já estão atrasadas, e essa ainda 27, certo? Sempre que você abrir essa planilha, essa situação aqui já vai atualizar. Afinal, você está calculando com relação a hoje. E aí, todo dia que você abrir, a data de hoje vai estar atualizada, e aí esse cálculo será feito trazendo o prazo já atualizado, né? Isso é muito interessante para você conseguir visualizar quanto prazo você ainda tem para concluir as suas ações e aí conseguir visualizar também se alguma, né, já passou do prazo. E aí, nesse caso, você sabe, você tem que correr para dar conta da ação, porque vão lhe cobrar, né? Vão lhe cobrar a conclusão. Próximo item que a gente vai fazer, ó, é colocar aqui os status das ações. E aí, para inserir esses status das ações, eu vou colocar aqui uma lista suspensa. E aí nós vamos aqui, nessa primeira célula aí da coluna status da ação, vamos em dados, validação de dados, vai acompanhando, tá? Validação de dados novamente. Aqui onde tem qualquer valor, nós vamos selecionar lista. Vai ser habilitada essa abazinha aqui, ó, de fonte. Nós clicamos nessa setinha e aí selecionamos todos esses itens aqui, ó. Depois de selecionar, pode dar um Enter, OK, e aí já está criada aqui a sua listinha suspensa. Clica na primeira, copia, seleciona as demais, Ctrl V, e aí você vai ter em todas as células essa lista habilitada para você cadastrar a opção que está de acordo com a sua ação. Esse é o sentido aí de ter esse ponto, né, o status da ação. E aí eu vou colocar aqui, ó, em cada uma, um item desse, né? A iniciar, no prazo, atrasada, concluída, cancelada. Agora a gente fechou a estrutura básica do nosso 5W2H. Eu já tenho aqui, inclusive, 2 itens, né, que não fazem parte do 5W2H, mas que ajudam muito para você visualizar como está o caminhar, o desenvolver aí do seu plano de ação. Aqui eu consigo visualizar, como eu já expliquei, prazos, e aqui eu consigo visualizar o status da minha ação. A formatação condicional nós vamos ver em breve, porque agora eu quero te dar outra dica, uma dica bem interessante, para que o seu 5W2H fique mais didático.
Imaginando a situação de que não é só você que vai utilizar, outra pessoa, quem sabe alguém que está aí abaixo de você na hierarquia, né, alguém que faz parte da sua equipe, vai utilizar também, mas não tem tanta habilidade com o 5W2H, você pode colocar aqui, ó, no cabeçalho, né, no item superior aí do seu 5W2H, algum comentário para dar uma dica à pessoa do que ela vai inserir nessa coluna. Para a gente fazer isso, é somente clicar aqui, ó, na célula mesmo, clica com o botão inverso do mouse, botão direito, vem em inserir comentários e aí você vai apagar o que tiver e colocar justamente o textinho que você quiser. Não precisa ser um texto longo, é somente assim uma dica para que a pessoa tenha noção do que vai estar nessa coluna aí. Aqui eu vou colocar, por exemplo, indique a ação que será realizada de forma clara e objetiva. Vai ficar aqui esse comentário, né? Depois que eu encerrei, eu dei um Enter, né? Só para você acompanhar aí. E aí vai ficar aqui esse comentário para que quando qualquer pessoa passar o mouse por cima, vai ser aberto aqui esse comentário mostrando justamente aquilo que você deixou aí para a pessoa visualizar. Se você quiser, você pode editar depois esse comentário também, ó, fazendo o mesmo processo que a gente tinha feito para inserir, né? Clica com o botão inverso, vem aqui, ó, editar comentário, e aí você pode até mesmo alterar a forma dele aqui, ó. Diminuir, aumentar, como você quiser, certo? Enter novamente ou clico fora e aí já está inserido novamente o comentário da forma que eu editei. Eu não vou repetir esse processo em todas as abas porque não é necessário, né? Se você aprendeu agora a fazer na primeira, você vai replicar então o processo para as próximas, né? Para as outras, caso seja necessário, tá bom? Quando você terminar, ó, vai ficar basicamente assim, ó. Eu inseri em todos os itens aqui, todos os itens do 5W2H, para ficar claro, né? Nos adicionais, né? Eu coloquei aqui, ó, de prazo e de status de ação eu não inseri. Mas em todos, ó, há aqui um comentário que eu deixei. E cada comentário desse explica justamente o que a pessoa tem que fazer em cada coluna dessa do 5W2H. Como eu disse, não é necessário, não vai mudar muito a sua ferramenta, mas se você quiser deixar ela mais didática, pensando que outras pessoas vão utilizar também, e se as pessoas não têm experiência, elas vão precisar de algumas dicas, para não precisar que você fique dando essas dicas, você pode inserir justamente a dica aqui dentro da sua ferramenta, tá bom? Concluímos então mais esta ação, vamos avançar e ver mais alguns pontos aqui de formatação da sua ferramenta. Venha agora aqui, ó, na primeira célula da sua ferramenta, clique nela, selecione toda a extensão da sua ferramenta, vem aqui em página inicial, formatar como tabela e aí escolha um modelo de tabela. Não vai mudar muito, só escolha um. Eu gosto desse daqui, ó. Selecionei, ok, e aí só dei uma ajustadazinha, né, no tamanho das colunas. Aparentemente não fez nada, mas o que a gente fez aqui foi essencial, inclusive para a gente inserir aquela segmentação. Nós vamos inserir ela mais à frente e a gente vai precisar dessa ação aqui. Formatei como tabela, vou vir aqui agora nesses valores e aí clico em formatação condicional, conjunto de ícones e aí vou escolher o conjunto de ícones que eu quiser. Nesse daqui eu vou inserir, ó, a bandeirinha. E aí você viu que o valor mais alto ficou verde, valor mais baixo ficou vermelho, intermediário ficou amarelo. Ah, Anderson, não é assim que eu quero ao contrário. O valor mais baixo verde, intermediário, beleza, amarelo, e aí os mais altos eu quero vermelho. Certo, tem como mudar, fica calmo. Vem aqui, ó, novamente, seleciona, vai novamente em formatação condicional, vem aqui, ó, gerenciar regras, clica nessa regra, editar, e aí você vai colocar aqui, ó, ordem inversa dos ícones. Clica, dá o OK, OK novamente, e aí mudou a ordem, né? Agora, o que é mais baixo está verde, o que é intermediário continua amarelo, e aí o que é mais alto continua vermelho. Feito isso, nós vamos agora para a formatação desses números aqui, ó, desses prazos. Eu quero que, a depender do prazo, seja mostrada uma cor aqui para esses números. No caso, eu vou fazer assim. Se faltar acima de 5 dias para a conclusão da ação, eu quero que fique verde. Se faltar menos de 5 dias, né, de 0 a 4 dias, por exemplo, eu quero que fique amarelo, porque eu já preciso ter atenção. E se faltar, né, no caso, se tiver atrasado, né, se já tiver negativo esse saldo, eu quero que fique vermelho. Para fazer essa formatação, eu preciso vir aqui, ó, na primeira célula,
Primeira célula que corresponde a essa coluna dos prazos, né? Primeiro prazo, formatação condicional, nova regra. Cliquei em nova regra, vou aqui, ó, formatar apenas células que contenham, vou deixar valor da célula, está entre, e aí eu vou colocar aqui, ó, 5A9999, né, um valor assim surreal, muito alto. Eu vou formatar agora aqui como essa célula vai ser mostrada. Formatar, vou aqui em negrito, vou deixar logo negrito, vou deixar a fonte branca e venho em preenchimento. Se o prazo estiver nesse intervalo de 5 a 9.999, eu quero que ele mostre verde. Afinal, é um prazo legal, um prazo seguro para que eu conclua aí o que falta da minha ação. Sendo um prazo seguro, eu vou deixar em verde. Vou escolher aqui um padrão, né? Eu sempre faço isso. Vou deixar nessa cor mesmo, eu acho que ficou um padrão legal. E aí vou clicar em OK. Visualizei aqui como vai ficar esse padrão, para mim tá ok. Se você não gostou, você muda, não tem problema. Aqui é só para a gente visualizar mesmo como faz e como vai ficar. E aí eu vou clicar em OK, e aí esse prazo, ó, já ficou aqui verdinho. Vou agora criar a segunda regra, importante, eu crio ela ainda aqui na primeira célula. Deixo aqui selecionada a primeira célula, novamente formatação condicional, nova regra, formatar apenas as células que contenham, deixo o valor da célula, deixo entre, venho aqui, ó, nesse primeiro espaço vou colocar 0, no segundo vou colocar 4, venho novamente em formatar, né? Vou botar também novamente a fonte negrito, eu vou colocar também branca, preenchimento, eu vou colocar agora amarelo, que é um prazo que eu já preciso ter atenção. Vou colocar novamente, né, o padrão, esse daqui que eu sempre gosto de utilizar. Só que eu acho que a célula com a formatação, né, com a fonte branca, não vai ficar muito destacado aqui não. Então eu vou colocar na cor automático mesmo. Ixi, aqui que não vai visualizar mesmo. Deixa eu ver, vamos para o branco e ver como fica. Acho que dá para visualizar, né? Ok. E aí tá criada a segunda regra. Ah, Anderson, por que não ficou? Porque não está entre 0 e 4, por isso que não vai ficar. Vamos com calma, confia no processo. Vou agora para a terceira regra, nova, vou adiantar aqui, né, que você já viu como faz. Essa vai ficar entre -1 e -999. Na verdade é o contrário, né? Entre -999, porque é decrescente, e valores negativos são decrescentes. Vou formatar. Esse eu vou deixar em vermelho, né? Vou colocar a fonte branca, vermelho, padrão, cadê? Foi. Esse vai destacar bem. Pronto. Criei as 3 regras. Criei todas na primeira célula. Como eu disse, isso é importante, viu? Criei tudo na primeira célula. E aí, depois disso, você vem aqui, ó, aí, pincel de formatação e coloca nas demais células a mesma formatação que você fez na primeira. E aí, ó, você vê que já fica aqui as outras pintadas, né, de acordo com o prazo. Deixa eu alterar uma aqui para ficar amarela, né? Hoje é dia 22/3, eu vou colocar aqui 26/3. E aí, ó, ficou amarelinho, mostrando que está dentro desse prazo aí de atenção. Fiz essa formatação, ó, como ficou legal. Daqui já dá para você ter uma noção, né, de como está aí os prazos do seu plano de ação, né? Você consegue visualizar o que está mais seguro, o que está sob atenção e aquilo que você, enfim, já tem que correr, tem que se desdobrar aí para dar conta. Agora nós vamos formatar esse finalzinho aqui, ó. No caso, os itens que correspondem ao status da ação. Não é muito diferente do processo que a gente fez aqui, mas tem uma diferença fundamental. E aí qual é? Vamos fazer o processo. Primeira célula, sempre lembre disso. Comece criando todas as formatações na primeira célula, depois replique para as outras. Cliquei aqui, ó, formatação condicional, vou novamente em nova regra. Aqui eu vou na mesma opção da outra, só que aqui eu vou selecionar texto específico. E aí, quando eu seleciono, vai mudar aqui, ó, a seleção da fonte, né, ou dos dados. E aí, dessa vez, eu vou clicar aqui, ó, nessa setinha e vou selecionar esse textinho aqui, ó. Vou aproveitar essa lista que já está aqui e vou criar a minha formatação a partir dela. Seleciono aqui, ó, a iniciar, dou um Enter, né? Agora, eu tenho que, só explicando para você, toda vez que nessa célula aqui, ó, ou nessas células, tiver essa palavra aqui, aí o Excel vai me dar uma formatação específica. Qual formatação? Aqui eu criar aqui, ó. Novamente, formatar.
eu vou colocar, né, para o A iniciar uma cor neutra, né? Uma cor que geralmente não está no mapa de calor, né? Geralmente mapa de calor a gente pensa verde, amarelo, vermelho. Vou colocar aqui um azul aleatório, só para destacar, né? Não está entre aí o verde, vermelho e amarelo. Coloquei esse padrão, deixa eu ver a fonte. A fonte está branca? Não, a fonte vou colocar aqui branca, também negrito. Ok. Então, toda vez que aparecer iniciar, aqui vai aparecer essa cor na célula que a palavra está inserida. Então, ok, você vê aqui, o iniciar já mudou de cor. E por sinal, ficou um padrão bem bonito. Gostei desse azul com preto. Os demais você vai fazer da mesma forma. Aí eu pergunto a você, vale a pena eu repetir todo o processo aqui? Não vale, gente. Eu vou fazer só mais uma vez e aí os demais eu já vou trazer aqui pronto para a gente não perder tanto tempo também com esse vídeo, tá bom? Então, repetindo aí o processo para você, ó. Novamente, sempre primeira célula, vai na primeira célula aqui, ó. Formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham, mudo aqui para texto específico. Dessa vez eu vou selecionar o que? No prazo. É o segundo item que eu quero formatar também. Dei o meu Enter. No prazo eu vou colocar verde. E aí, ó, fonte branca, preenchimento. Vou pegar esse verde aqui, vou colocar o meu padrão. Dessa vez eu vou mudar a cor do padrão para um verde também, e aí ele vai ficar dessa cor. Só que a fonte não vai poder ficar branca, né? Tem que ser no automático. E aí, ok, tá aqui construído. Só relembrando, depois que você criar todas as regras dessa coluna aí também, você vai vir aqui, ó, em pincel de formatação, e aí vai clicar desde a primeira até a última, para que então as regras sejam aplicadas aos demais itens dessa coluna. Você vê que somente o no prazo ficou pintado aqui, justamente porque eu só criei regra para a iniciar e no prazo. Quando eu criar as regras para o atrasado, concluído e cancelado, eles também serão pintados aqui. Pronto, criei todas as regras dessa coluna. Agora eu já tenho mais um recurso para visualizar aí como é que o meu plano de ação está se desenvolvendo, né? Eu já conseguia ter uma visualização, assim, que me dá uma resposta imediata através dos prazos. Agora eu consigo também ter esse recurso, né, de uma visualização rápida de como o plano está se desenvolvendo, através também dos status das ações. O próximo passo agora não é mais sobre formatação, vai ser sobre aquela segmentação de dados que acaba, né, servindo como um filtro aí para o nosso plano de ação. Para a gente inserir aquele filtro segmentado, eu vou primeiramente inserir algumas linhas aqui em cima para dar um espaço para ele ficar, né? Eu posso descer bastante, não tem problema. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, em qualquer célula da minha tabela, vou em inserir e aí você vai visualizar aqui, ó, segmentação de dados. Clico em segmentação, vai abrir essa aba com as opções de segmentação que eu posso inserir e aí eu vou escolher, né? Onde será feito, prazo, quem será o responsável, quanto custará e status da ação. Vou pegar essas cinco que eu acho úteis para a gente filtrar o nosso plano de ação, né? Conseguir também visualizar aí coisas importantes de maneira rápida. Quando você insere a segmentação, ela vai vir assim, você vai precisar, claro, né, fazer todo essa parte aí, não de formatação, mas de colocar ela no lugarzinho que você quer para ficar bonitinho. E aí é isso que nós vamos fazer. Você pode, ó, simplesmente pegar e arrastar, colocar onde você quer, cada uma. Ou você pode fazer aquele alinhamento automático, né? Pega a primeira, coloca lá no início, pega a segunda, coloca no final. Seleciona a primeira junto com as demais, né, segurando o Ctrl. E aí, feito isso, você vem aqui, ó, em alinhar a parte superior. Todas vão ficar na mesma linha, né, alinhadas aí na parte de cima e depois distribuir na horizontal. E aí vai ficar o espaço certinho entre uma e outra, da primeira à última. Para você, tá bonito assim? Eu acredito que não, né? Para mim também não tá. O que é que eu gosto de fazer aqui, ó? Uma dica. Se eu quiser, eu posso somente pegar aqui, selecionar a primeira, ou selecionar todas mesmo. E aí, ó, só aumentar aqui a largura delas, né, para preencher todo esse espaço. O espaço ficou aí preenchido. Posso diminuir a altura também, ó, para não ficar essa parte de baixo sobrando. Tô fazendo aqui tudo de maneira bem manual para você poder acompanhar, né, como se faz e colocar em prática aí. Posso deixar dessa forma, né? Já está.
cumprindo a proposta dele, né? Bem como a gente fez no início, ó, 5W2H embaixo, segmentação em cima. Só que você vê que essa minha tá muito mais arrumadinha do que essa daqui, né? E aí o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó, seleciona aqui todas elas segurando no Ctrl, e aí você vem em segmentação, essa aba que abriu nova aqui, e aí você coloca aqui, ó, em colunas, você coloca 2, e aí ele vai dividir aqui, ó, em 2 colunas, e aí dá a possibilidade, inclusive, de você deixar aqui menorzinho, colocar aqui em cima, de maneira que ele fique até mais visivelmente agradável, né? Melhor que aquela coisa alta, muito grande. Aqui ele está bem mais, acho que a palavra é essa mesmo, visivelmente agradável. Fiz isso, tenho minha segmentação já pronta aí. E aí, na medida em que eu clico, ó, não tem muito segredo não. Cliquei, o filtro já é feito. Por quê? Porque essa segmentação que foi inserida é com base nessa tabela. Se a gente lá atrás não tivesse formatado isso daqui como tabela, essa segmentação não iria funcionar. Mas como a gente fez aquilo, que aparentemente não mudou nada, né? Por conta de a gente ter feito aquilo, a gente consegue fazer isso agora. Então eu consigo aqui já fazer todos esses filtros, né, de acordo com essas informações que eu tenho. Se eu quiser, eu posso mudar também a cor da minha segmentação. De forma padrão, ela é inserida assim, azul. Mas eu posso, ó, selecionar todas, mais uma vez segurando no Ctrl, vir aqui em segmentação e escolher aqui um estilo. Tem vários estilos de segmentação. Esse daqui é o que está atualmente. Eu posso colocar esse. E aí você pode fazer essas alterações aí, colocando a cor que você quiser. Eu vou deixar essa daqui porque combina mais, né, com o visual da ferramenta. E aí a gente já tem quase tudo daquele modelo que eu mostrei lá para vocês. Ah, Anderson, eu tô vendo aqui que não tem aquela opção vazia, como tem na outra, lá naquele modelo. Não tem porque justamente essa tabela aqui é mais longa e tem células vazias. Mas a gente consegue também tirar esse vazio daqui. Mas isso é papo para outra situação, para outro vídeo, tá bom? O que que falta só lá naquele modelo, ó? Comparando um com o outro, né? Tá bem claro o que é que falta. Falta justamente esse item aqui de cima. E aí, mais uma vez, quem assiste, quem já assistiu os vídeos, né, que eu trouxe anteriormente sobre outras ferramentas, sabe que isso daqui eu faço uma imagem, né, eu faço esse design em outra ferramenta, geralmente no Canva, e aí eu venho aqui em cima e faço a inserção dele, ó. Vou colocar aqui alinhado ao tamanho do 5W2H, puxo mais para cá para ficar certinho. Tem essas palavras aqui, né, vou botar ela em branco, claro, para elas sumirem entre aspas, né? Elas vão continuar existindo, cumprindo a função delas, mas não vão aparecer aqui na ferramenta. E agora sim, nós temos exatamente uma ferramenta igual àquela que a gente viu no modelo lá do início, né? Só para comparar, ó, cabeçalho, né? Esse design aí em cima, segmentações, plano de ação 5W2H com formatação aqui, com ícones, né? Fazendo referência aos valores aqui, formatação aqui também, né? Tenho até aqui, ó, para você não dizer que é diferente, que eu fiz de outra forma. Tá até aqui também, ó, aquelas palavrinhas que eu usei para fazer a formatação, né? Coloquei em branco agora também. E aí, aqui no que a gente construiu, mesma coisa. Design em cima, segmentações, né? Para filtrar, só mais um ponto, né? Se eu quiser tirar o filtro, é só clicar aqui, ó. E aqui o meu plano de ação 5W2H, todos os itens eu sei que o W2H, formatação aqui, ícones aqui, né? Só mudei o ícone, formatação aqui também, e aí concluído o meu design. Quando a gente pega um 5W2H basicão, você tem somente os 5 itens preenchidos e no máximo você tem essas formatações aqui, ó. O seu tem algo muito mais interessante do que esses basicões. O seu tem essa segmentação aqui de dados que já dá uma cara muito melhor, né? Já dá da pessoa olha assim, diz, poxa, esse negócio aqui é diferente, eu nunca vi. E mais que isso, esse recurso cumpre uma função bem interessante, que é filtrar, né? Eu consigo aqui visualizar as ações que são de cada unidade, consigo visualizar por prazo, por responsável, por custo da ação e pelo status. A ordem aqui você pode inverter, tá bom? Eu coloquei nessa ordem porque quando eu inseri a segmentação veio nessa ordem, mas eu posso alterar. Se eu acho que faz mais sentido ficar em outra ordem, eu faço aí essa alteração sem problema. Mas enfim, gente, é isso. O que eu prometi no início está aí entregue para vocês. 5W2H, muito bonito, visual muito agradável e cheio de recursos interessantes. Não só para você inserir nessa ferramenta, mas para você também, na medida em que aprendeu, colocar aí em outras ferramentas que você construir, tá bom?
Então é isso, eu fico por aqui. Quero pedir a você que curta esse vídeo, principalmente se você gostou, deixa aí a sua curtida, isso é muito importante para o canal. Inscreva-se também no canal, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que forem trazidos para cá. Comenta se você tem alguma dúvida, algum ponto a acrescentar, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer esse tema. E no mais, é isso. Eu vou ficando por aqui, forte abraço para você, até mais.